Meu nome é Ada Pellegrinelli, eu sou da 47ª turma e queria agradecer o convite. Eu acho muito especial a gente conhecer a faculdade através dos alunos. E a minha história começa quando eu era pequena, em Minas Gerais, e a minha família sempre me incentivou muito a estudar. E eu tinha um tio que era médico e eu admirava muito a carreira dele. Desde criança eu gostava da mente e do cérebro, queria sempre entender até da parte mais teológica, espiritual, da onde vem a consciência. E o corpo me fascina também. Eu acho que é uma curiosidade que, mesmo hoje estudando bastante, eu acho que só pode ter bastante de Deus nisso, né? Acho que a vida é um milagre fabuloso. E eu queria só entender um pouco mais disso, né? Humildemente. E eu lembro quando eu era criança, eu com uma amiguinha, a minha brincadeira era fazer cirurgias em bananas. Ridículo, mas a gente abria a banana e tirava pedaços, colocava algodão, punha ketchup, fechava, costurava. É até bobo falar isso hoje, né? Mas acho que eram pequenas coisas que iam mostrando pra gente, né? Que a gente tem uma inclinação. Eu também gosto muito do contato com as pessoas e eu me considero relativamente boa de empatia, no sentido de olhar para a cara da pessoa e sacar muito dela, sabe? Acho que a gente tem que entender isso das pessoas. Então, lá em Minas, a gente vinha para São Paulo e eu achava, nossa, que cidade também fabulosa, caótica e tão cheia, né? Eu acho que eu queria um pouco disso. Então, eu resolvi enfrentar a parte chata, né, do vestibular e tal, e ver se era a minha vocação mesmo, né, porque a gente só tem certeza na hora que a gente chega lá e começa a estudar. E aí a Santa Casa foi um grande presente para mim. Eu me senti muito acolhida, né, todo mundo fala, né, a palavra tijolinhos, eu acho. Então, esses tijolinhos aqui, por muitos anos, foram a minha casa. Eu ficava mais tempo aqui do que com as minhas irmãs na minha casa. Eu dormia mais tempo na Santa Casa do que fora. A gente passa muito tempo aqui dentro e isso também leva a criação de uma rede, né, de amigos e de professores e de pessoas que têm um interesse em comum, interesse não, né, um fato em comum, que é o amor pela Santa Casa. E eu acho que esse amor, não só pela estrutura física, mas acho que uma coisa que eu precisava muito falar hoje é a minha gratidão a todos os pacientes, todas as pessoas que nos ensinaram, que tiveram ali disponíveis para a gente aprender, né? E a gente, com muita responsabilidade, muita seriedade, nossa, eu sou muito grata. Então, isso é uma coisa que a Santa Casa me trouxe, e uma coisa muito importante também é a misericórdia que ela ensina pra gente, sabe? Acho que não é à toa que essa palavra tá aí bem no meio de tudo, né? Da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, tá aí bem no meio eu acho que é uma coisa muito central pra gente mesmo, sabe? Eu amo o SUS muito, hoje em dia eu até tive outros trabalhos, mas vou me desligando e não consigo sair do SUS. Eu acho que é uma coisa muito legal, muito, muito forte, né? Esse olhar num país tão injusto como o Brasil e que falta tanta coisa. E acho que eu, vindo desse privilégio todo, né, das oportunidades
Acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Então, acho que a Santa Casa, durante a minha formação, me trouxe tudo isso. E a neurologia vem um pouco de antes e vem do durante. Eu tive um problema no meu primeiro ano e acabei repetindo. E fiquei o segundo ano meio afastada, não sabia o que fazer, e comecei a fazer pesquisa com a parte básica, pesquisa clínica básica com cérebro de ratinhos e umas coisas assim. A gente cortava, estudava e aprendi aí que acho que era aí que eu gostaria de alinhavar todo o conhecimento que foi aprendido. Acho o cérebro fascinante, né? Acho que a gente é o nosso cérebro e a escolha da neurologia vem para tentar decifrar da onde vem, não só isso, né? Mas a consciência é uma coisa, né, a gente, né? A gente pensa, a gente fala, a gente é isso. A gente mexe, mas o comando vem tudo do cérebro, né? Então, isso me fascina de uma forma maravilhosa. Hoje eu sou neurofisiologista, faço eletroneuromiografia, gosto muito do contato com as pessoas nos exames e nas histórias. Quero muito estar aqui para poder ajudar elas a resolver os problemas, né? Apesar delas chegarem fragilizadas, né? É difícil essa tratativa com o ser humano, mas o que a gente puder fazer para somar, né? Porque acho que o mundo dividir e subtrair é fácil. Acho que a gente tem que aprender a somar nessa vida. Eu vejo como um pouco uma consequência, né, da melhora. É até meio paradoxal, né, porque há o surgimento ou o avanço, né, o aumento de algumas doenças que são resultados da melhoria da saúde, né, então se vive mais e aí a gente tem as questões do envelhecimento, né, da senilidade, e que essas pessoas mais velhas são mais propensas a alguns tipos de demências, como, por exemplo, a doença de Alzheimer e outras doenças, né, demência frontotemporal, muitas etiologias. É um campo que precisa ter muita paciência, né, com a pessoa que perde de si mesmo. Né, a perda da memória, da cognição, da atenção, de todos os campos da cognição. Infelizmente, os tratamentos ainda são muito débeis, né? Não são tão encorajadores como a gente gostaria, né? Tem tido algum avanço, né? Mas na prática, mesmo que a gente fala do SUS, assim, né? O tratamento que chega para a massa, para a população, ainda não é de tanta... A gente fala efetivo, né? Porque ele é aprovado, mas do que a gente gostaria, né? De ver um ente revertendo ou olhando para a gente de novo, sabendo o nosso nome. Então, infelizmente, a gente não pode enganar falando que isso vai acontecer, né? Mas os tratamentos pelo menos brecam a doença de Alzheimer, né? Ou diminui não é que brecam, né? Mas melhora de certa forma a cognição, mas não de uma forma tão relevante, né? Existem algumas doenças que são tratáveis, como demências por doenças transmissíveis, falta de vitamina, algumas encefalites, né? Vírus e alguns problemas assim. E tem sido bastante abordado até no cinema, né, a questão das demências, do Alzheimer, e é importante para conscientizar as pessoas, né, porque cada vez mais isso vai, infelizmente, ser presente. Tem muitos tipos de manifestações neuropsiquiátricas, inclusive, né,
e até recentemente vi que as pessoas que tinham, né, que perdiam o olfato, o olfato que a gente chama de anosmia, essas pessoas têm mais problemas neurológicos, como até lentidão, uma certa apatia, dificuldade de concentração, de atenção e até de raciocínio, né? de rapidez de raciocínio. Então, tem sido muito afetado. A gente não sabe só o que é o acometimento do vírus e também o que é parte, né, de todo o processo a palavra é forte, mas de encarceramento da população, quase. Mas você sabe que na pandemia, eu tive Covid e tal, e fiquei bem perdida na minha vida. E eu voltei, foi uma hora que eu voltei para a Santa Casa. Eu me formei, fiz faculdade, fiz a residência e eu saí. E na época do Covid eu tive a oportunidade de voltar para a Santa Casa e atender nas UTIs. E é um outro momento de muita gratidão na minha vida, que eu me reencontrei como eu mesma, assim. Então eu acho que foi um presente para mim. Lógico que eu ajudei muita gente, mas o que eu recebi, então eu me reencontrei como pessoa, como profissional. Foi muito importante eu ter voltado e agradeço muito de novo os tijolinhos. Hoje em dia, ao mesmo tempo que eu tenho um pouco de medo, né, dos médicos mal formados e da quantidade de médicos, eu tenho uma tranquilidade e uma certeza da minha formação. E vejo que falta um pouco esse olhar para o ser humano, esse olhar humanitário, humano mesmo, né? Acho que a gente capitaliza muito as coisas hoje. O paciente hoje em dia é chamado de cliente nos hospitais. E o atendimento é muito mercantil. Então eu acho que a gente resgatar e sempre ter em mente que nosso papel é de apoio ao ser humano, né? Nem que seja com uma palavra ou com uma informação, que a gente puder fazer de qualquer forma. Eu fico feliz, né, com os avanços científicos, claro. Tem muita gente boa fazendo muita coisa, pesquisando temas muito interessantes, relevantes. Por exemplo, hoje em dia acho que uma coisa a ser citada, né, até dentro da neurologia, é o avanço da cannabis medicinal, que se tem estudado muito, cada vez com mais usos. Então esses avanços são políticos, econômicos e científicos. Acho que a gente está aí num caminho árduo, mas muito bonito. O que eu acho? Eu acho que, assim, quero fazer sim. Tenho visto professores, chefes meus sérios, pessoas de confiança, né? Porque acho que a gente... É muito fácil, como o senhor tinha dito antes, como é que está a medicina no Brasil? Acho que muita gente surfa na crista da onda das coisas. E ainda mais a mídia social, ela facilita você fazer uma propaganda sua que às vezes não é a seriedade da coisa, sabe? E eu acho que a gente tem que estudar muito e fazer uma coisa com seriedade. Então eu estou nesse processo. Inclusive, esse final de semana, eu fui na primeira conferência internacional de cannabis medicinal que teve. O Dr. Renato, que é um chefe do HC da USP, apresentou uma palestra brilhante. Ele já foi meu chefe no Samaritano. E eu acho que quando a coisa é feita com seriedade e bem aplicada, existe sim muita validade nisso. Eu ainda estou, né, me capacitando para fazer isso da melhor forma para os pacientes. E eu gosto de pesquisa também. Eu acho que isso é um pouco ruim no Brasil, porque ainda mais com o governo atual, a gente vê um desmonte do aparato científico aí, do progresso, a falta do investimento, né? O corte de investimento, literalmente, em bolsas científicas, e não há... É muito difícil fazer pesquisa no Brasil, é difícil fazer pesquisa na Santa Casa, infelizmente, mas eu acho que eu gostaria muito de ir para esse lado, me dedicar assim, às descobertas.
Não tem como você agradecer uma instituição que não fala e que não escuta, né? E eu já agradeço diariamente do fundo do meu coração ter passado por lá, né? Durante tanto tempo, que me formou como profissional, como ser humano, e tantos amigos preciosos que a gente conta até hoje, né? Eu fiz parte da Bato Santa, da bateria da escola de samba, que também foi uma família incrível. A gente aproveitou demais. Nossa, é assim, fui muito feliz. Sou feliz pela Santa Casa.